Irmãos e irmãs caríssimos, paz e bem, bom domingo. Nós estamos aqui na capela do Centro Internacional da Milícia Imaculada em Roma, aquele convento aonde São Maximiano estudou, morou e aqui foi fundada a Milícia da Imaculada. Nós temos mais uma vez a graça de nos encontrarmos para a nossa reflexão cotidiana nesse dia do Senhor, dia da nossa Páscoa semanal. Hoje nós temos mais uma vez na primeira leitura um episódio de Abraão, da vida de Abraão. É aquele momento em que Deus compartilha com Abraão a sua decisão de destruir Sodoma e Gomorra. O clamor, vai dizer Deus a Abraão, o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aqueles três que se encontraram no domingo passado na casa de Abraão, que ele ao meio-dia, em pleno sol, vai acolher. Então, aproximando-se, disse Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos. Essa oração de Abraão é muito bela, meus irmãos, porque vejam que Abraão vai se aproximando de modo respeitoso e vai perguntar: se tivesse 50 justos ali, Senhor, o Senhor pouparia Sodoma e Gomorra? Acaso irias exterminá-la? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor responde: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. E então Abraão vai: estou sendo atrevido em falar, o meu Senhor, mas se ali fosse somente, faltasse 5 e fossem 45, então Deus vai concedendo. Depois Abraão vai descer a 40, 30 justos, 20 justos, se for apenas 10 justos. Então, uma oração semelhante nós temos também da parte de Moisés. Ora, este é o modo de pensar muito oriental, aquilo que até hoje são famosos eles pelo comércio, então da barganha. Eu sempre me recordo, em algum momento já partilhei isso com vocês, mas é uma imagem que ajuda muito a entender este modo de pensar. Ali estando uma vez em Istambul, no grande bazar, um local assim belíssimo, muito interessante, você encontra o mundo oriental ali. Eu queria comprar uma lâmpada que está até hoje na capela do nosso seminário em Santa Maria. Eu cheguei, perguntei o preço, eu estava com um frade que era da província, que era missionário ali, e me deram o preço. Eu ia comprar, e ele falou: não. E ali em turco ele falava com ele: olha, aquela lâmpada, ela foi baixando o preço, baixando, aquele frade perguntando, dialogando, tudo, e que eu via assim, não entendia nada, mas via assim, a simpatia, os turcos são muito simpáticos. Ele ria, então o frade ainda ria, falava com ele, se tocavam. Então nós compramos a lâmpada por 10% do valor do preço inicial. E aquele homem era feliz, e me dizia, o frade me explicava, ele era mais feliz pelo diálogo que se desenvolveu ali do que se tivesse vendido pelo preço que ele tinha dito. Então, que é este diálogo que é muito simbólico do mundo oriental, que é a oração de Abraão. Aí nós muitas vezes nos equivocamos e pensamos assim: Abraão mudou o coração de Deus, tornando Deus misericordioso? Não. É Deus que, através desse diálogo, que a oração não é para mudar a Deus, mas para mudar a nós, é Deus que, através desse diálogo, vai dando a entender, fazendo Abraão compreender que ele é um Deus misericordioso e que nós devemos rezar para isso, não para que Deus seja transformado, mas para que nós conheçamos quem é o nosso Deus. Nós, no Salmo responsorial de hoje, Salmo 137, assim rezamos: ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios.
Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. O Senhor que escuta Abraão, o Senhor que escuta o indigente, o pobre, o sofredor. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres. Vós me fazeis tornar a vida novamente. Completai em mim a obra começada. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Então, a alegria daquele que rezou e foi atendido pelo Senhor. O Senhor não nos abandona, o Senhor está ao nosso lado. Na leitura de hoje, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, recordemos que não existe uma linha temática entre a primeira leitura e a segunda, ou a segunda evangelho. O tema comum, que é aquele da oração, está na primeira leitura e no salmo, que é a resposta à primeira leitura sempre. E o tema é aquele determinante ao Evangelho, que nós lemos em seguida. Então, um domingo depois do outro, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas e se escolhe a primeira leitura, a igreja escolhe para que o tema do Evangelho esteja na primeira leitura. Já a segunda leitura é lida de um modo contínuo, então é um outro tema. O apóstolo, nesse momento, parece que está vivendo um grande sofrimento, talvez esteja no cárcere. E vai dizer assim, que nós, através do batismo, nos associamos à ressurreição do Senhor, ao seu sofrimento, sepultura e ressurreição, através da fé no poder de Deus. Ora, vós estáveis mortos por causa do pecado, mas Deus os trouxe à vida por causa de Jesus, perdoando os vossos pecados. E agora então, veja essa expressão que maravilhosa. Existia contra nós uma conta a ser paga. Por isso, a exigência do Antigo Testamento, da vivência dos mandamentos, como um modo de pagar uma dívida. Mas nós os vivemos como gratidão por causa daquilo que Deus fez para conosco. Não estamos liberados de viver os mandamentos, mas Jesus pagou a nossa dívida com a sua morte na cruz, uma vez por todas. Na aclamação ao Evangelho de hoje, recebestes o Espírito de adoção. É por ele que clamamos, Abá, Pai, porque o tema do Espírito Santo está presente na conclusão do Evangelho. Jesus estava rezando, os discípulos vão chegar para ele e vão dizer, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, Jesus chamava a atenção quando rezava, por isso os discípulos pedem. Jesus primeiramente vai ensinar o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso não é tanto oração para ser memorizada, deve ser e deve ser usada. Nossas crianças às vezes não sabem fazer o sinal da cruz, senhores, não sabem rezar. Isso se mostra o descaso dos pais. Então é impressionante. Se na geração passada uma das primeiras coisas que a criança sabia rezar era uma Ave Maria, hoje nós temos crianças que chegam à idade da catequese sem nem saber fazer o sinal da cruz, porque os pais não ensinaram. Então, deve ser memorizada, mas sobretudo um grande método de oração. Então, no centro desses 6 pedidos, nós temos aquele do pão cotidiano e do perdão. Depois, nós temos o primeiro pedido que é que o nome de Deus seja santificado, que se une àquele último, que seja santificado com o fato de que nós não caiamos em tentação. O segundo pedido, venha o teu reino, ele é ligado àquele quinto pedido, que perdoemos os nossos devedores. Depois disso, Jesus conta uma parábola daquele homem que recebe um amigo na noite e ele então precisa de pão. E ele vai insistir, mas não é para ele, é por causa do amigo. E aquele vizinho vai conceder para se ver livre. E assim Jesus fala, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Mas qual é o centro da nossa oração? O que é que nós devemos pedir? Então Jesus vai dizer, cada vez que nós pedimos o Espírito Santo, o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Porque sem o Espírito de Deus, nós não sabemos nem o que pedir. Por vezes, a nossa oração, ela pede tudo, menos aquilo que deve pedir, o Espírito Santo, que é aquele que é a alma da igreja. Na oração da coleta deste dia, nós assim rezamos. Ó Deus, sois o amparo de todos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é grande. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam.
que vivamos a transitorialidade deste mundo, na certeza do mundo que há de vir. Que São Maximiliano, São Pedro e São Paulo, os padroeiros dessa cidade, intercedam por nós. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.